noite, então senta. Antes de tudo isso, há um mês e meio, eu acho, a pastora estava organizando e ela começou a chamar os pregadora, né? E aí um dia ela disse assim que eu iria vir pregar. Eu até brinquei: vou conversar com o meu pastor, depois eu converso com a Senhora. Ela falou assim: seu pastor já liberou. Eita Deus. E aí a gente não presta atenção quando a gente aceita alguma coisa. Ela falou assim: você vai pregar no último dia da campanha. Eu falei: rapaz, amém. Mas quando chegou a segunda semana, a primeira semana, a Andresa também veio pregar. Eu falei: Andresa, o que você vai falar? Ela: não sei. Eu falei: também não sei. É muito difícil. E a gente ficava olhando o folder e falando: meu Deus do céu. Aí quando foi na primeira semana, a prova começou. Eu vim numa tarde da bênção, na terça-feira, e eu voltei tossindo. Ai, irmãos, a partir daquele momento começou o isolamento na minha vida. Eu comecei a ter alguns sintomas. E até aí tudo bem, era uma coisinha aqui, outra ali, você fica por precaução, mas não é nada, sabe? Aquela coisa assim, não é nada não. Quando chegou na quinta-feira o negócio começou a apertar, falei: vamos fazer o exame para ver o que vai dar. Fui fazer o exame e só saí na segunda. 5 dias, porque eu fiz do cotonete. Parece que elas enfiam o negócio aqui no cérebro e aqui na garganta, quase dentro do coração. Fiz, quase chorei para fazer o negócio, mas fiz. Quando eu fiz, começou a piorar um pouquinho, sabe? Assim, um pouquinho. As tosse, as dores de cabeça, alguns outros sintomas. Aí veio segunda-feira a notícia que tinha dado positivo. E aí eu peguei o Covid. Só que naquela terça-feira, na tarde também, isso aqui, a irmã Cláudia, ela tava voltando de uma crise. E ela disse assim que ela quase morreu. Eu falei: meu Deus do céu, que Deus deu vitória para ela. E eu fiquei um mês lembrando do rosto dela. E ali quando foi na segunda-feira deu resultado. Falei: tá bom, ainda estou de pé, glória a Deus. Mais uns dias eu volto, né? Engano meu. E eu comecei, a primeira quinta-feira fiz o exame. Foi o primeiro culto aqui. A segunda quinta-feira eu já comecei a ficar de cama, porque eu já não aguentava levantar. Quando foi a outra quinta-feira, parecia que eu tinha morrido, porque eu tive todos os sintomas. Eu só não perdi o olfato, o cheiro. O resto eu tive todos. Mas 3 dias foi cruel. Algum desse meio tempo aí eu comecei a perder a respiração. E eu não conseguia respirar. Dava muita falta de ar. Eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia tomar banho. Eu não conseguia falar. Minha mãe ligava e eu tentava falar com ela, e ela entrando em desespero, porque ela não podia viver, não podia dar remédio. Mãe é mãe, né? Filho, você não pode relar, você não pode olhar, você não pode, né? Deixava comida ali, porque eu não conseguia fazer comida. Era água na mão, era tudo na mão ali, que eu não conseguia fazer exatamente nada. Mas o primeiro dia que eu comecei a perder a respiração foi difícil. O segundo dia foi complicado. Agora o terceiro dia foi cruel. A janela estava aberta do quarto, eu olhei assim, 4 horas da manhã, eu lembro como se fosse hoje. A minha garganta estava tomada, eu não conseguia mais respirar. Aquele dia eu falei: Senhor, agora vai. Porque se eu não melhorasse, eu ia ter que ir para o hospital. E quando você é jogado no hospital com Covid, você não é nada.
Um dia, num desespero meu de não conseguir comer, eu desci para a Unimed em Santa Bárbara. Eu não sabia que eles não estavam atendendo. Aí me jogaram numa salinha e disseram assim: sai daqui, você não está ruim para vir para o hospital, vai embora, que ninguém vai te atender aqui. Eu me senti um bicho aquele dia. Ninguém ia lá em mim, em um hospital. Porque a Unimed só atende Americana. Vai para lá. Eu não tinha como ir para lá. Consegui descer no centro e passar aqui no centro. E as meninas me atenderam super bem. Graças a Deus eu peguei uma enfermeira ótima. Me deu um remédio, melhorei um pouquinho. Mas não foi o suficiente. Quando chegou o terceiro dia, eu não respirava. Eu abri aquela janela, eu olhei para o céu e eu fiz igual aquele homem. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ir para o hospital e eu não estou respirando. Eu não consigo. Mas o Senhor é Deus. O Senhor faz milagre. O Senhor é Deus do sobrenatural. Senhor, me toma agora, Pai, da planta dos pés à cabeça. Eu não consigo, eu não quero ir para o hospital, eu não quero. Irmãos, naquele instante, o Senhor colocou a mão dele sobre a minha vida. E naquele instante eu consegui respirar. Naquele instante o Senhor limpou toda a minha garganta. Eu nunca glorifiquei tanto ao Senhor. Não consegui respirar. Eu não fui curada totalmente, mas eu comecei a respirar. Eu comecei a respirar e eu comecei a glorificar o Senhor, porque eu estava conversando com várias pessoas que estavam doentes no mesmo período que eu, amigos meus, e eles estavam bem e eu só piorava. Deu 15 dias e eu pior. A minha pressão, o mais alta, foi para 8,5. A mais alta, que a minha já é baixa. Eu tenho tireoide, a minha tireoide eu não consegui ainda controlar. O meu corpo já não fabrica vitamina. Eu tenho alguns problemas de saúde. E foram semanas terríveis. 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 Eu achei que eu ia morrer. Falei: Senhor, não dá. Agora eu vou. Agora vai. Mas o Senhor teve misericórdia. As meninas da Unimed ligavam para mim e falavam: como você está hoje? Eu falei: não estou respirando. Hoje eu comecei a respirar. Faz inalação. Aí foi um anjo, aquela mulher. E eu comecei a fazer inalação. Minha mãe comprou as coisas, trouxe. E eu comecei a fazer inalação. Foi onde eu consegui começar a melhorar. Jesus tinha me dado a cura, mas ainda havia um processo. E eu ainda estou no processo. Passou-se os 15 dias. Eu ainda estava de cama. Eu acho que eu deve ter ficado umas 2 semanas de cama, né? Mas eu acho que eu fiquei de isolamento 1 mês, mais ou menos. E eu consegui levantar. Não consegui andar. Você não consegue andar. Você não conseguia andar? Não conseguia andar. Eu não conseguia respirar. Aí eu ainda estou. Aí o dia que eu consegui dar uma volta na praça, meu Deus do céu, eu pulei de alegria, porque eu não sabia mais o que era andar. Aí eu consegui andar. E eu passei. Estou passando ainda pelo processo da cura. Eu estava ali sentada e comecei a cantar. Meu Deus, deixa eu parar aqui, porque senão eu não consegui pregar. Aí eu estava com a máscara, eu comecei a passar mal. Eu saí, fui pro banheiro, porque estava me dando ânsia de ficar com a máscara aqui. Por isso que eu tirei a máscara, porque eu não estava conseguindo respirar. É um processo. É um processo. A nossa vida, ela é feita de um processo. E eu vim aqui hoje para falar para você do processo. Esses dias me fizeram pensar muito. E eu queria que eu vou ficar tomando água toda hora, eu vou ficar tossindo. Então, vocês relevam aí. As tossidinhas ainda não parou. Mas foi importante isso aí. Meu Deus.
quanto valor eu dei a uma respirada. E toma banho então. Nossa, que vitória. Toma banho é uma vitória, porque você tem que sentar num banco. Você tomar um banho é cruel. E eu me abalei um pouco porque eu fiquei doente no tempo do pastor Cláudio. Quase no mesmo período. Eu consegui passar. E infelizmente ele não aguentou. E eu fiquei muito mal no dia que veio a notícia pra mim que ele tinha falecido, porque é um pastor que eu gostava muito. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, Senhor, Deus, imagino que eles, se eu sofri, imagina aqueles que estão lá, caído no leito, quanto sofreu. Então eu venho aqui falar pra vocês hoje, ora mais por quem está lá, ora mais por quem está em casa. Porque a minha mãe desesperada, ela depois, né, a gente conversa, ela contou que ligou para muitas missionárias, as irmãs de manhã aqui, as irmãs que estavam de manhã, que elas estavam orando por mim, o pastor pediu oração por mim, os meus amigos estavam orando por mim, tinha muita gente orando por mim. E eu glorifiquei a Deus, porque há uma igreja que ora e busca pelo outro. Se não fosse a oração dos irmãos, eu não aguentaria. E os meninos ficavam mandando mensagem pra mim. Eu falei, vocês dão um jeito aí. Quem não sabe, eu sou líder de jovens aqui. Eu falei, vocês cuidam aí, que eu ainda não tô conseguindo. E pra glória de Deus, nós passamos isso. E eu vim aqui para pregar sobre o processo. Porque eu estou vivendo o processo. E a gente prega aquilo que a gente vive. O tema é tempo de vinho novo. E num dos desesperos, eu falei pro meu pastor assim, vou pregar o quê, pastor? Porque é o seguinte, tivemos 4 quinta-feiras, certo? Ele disse assim pra mim, cadê ele? Ele disse assim pra mim, Ivan, olha tudo, as lives, aí você prega tudo que elas pregaram junto. Eu falei, meu Deus, sentei lá na frente semana passada e fiquei estudando. E aí o primeiro dia veio a Giane. Primeiro dia, Giane, missionária evangelista Giane. Já é difícil. Como a Giane no primeiro dia. Aí ela vem trazendo grandes milagres, pregou sobre isso. Aí no segundo dia, nada menos que a pastora presidente do campo, pastora Lourdes, vem trazendo uma palavra maravilhosa. Não se põe vinho novo em odres velhos. Jesus veio para trazer boas novas. Já veio trazendo algo sobrenatural. Não se contentando na terceira, a Andressa pregava no campo da Belém, em missões. Aí, veio semana passada, a doutora Rose. Falei, Deus, eles estão botando uma pressão no último dia, porque eu escutava eles falar assim, não espera a última quinta-feira, porque a última... Eu falei, Deus, não faz isso, Jesus. Aí o pastor Domingo, ele me pirrachou tanto aqui em cima, que ele olhava pra mim e ele falava com gosto. Aí eu olhava assim pra ele, como na de uma... pastor. Falei, Deus, quinta-feira chega eu, meu Jesus, chega eu lá. Tá todo mundo cansado de ver falar aqui, mas Jesus me escolheu. Eu vim depois de um processo tão difícil. Falei, vou pregar sentada, mas eu vou em nome de Jesus. E eis-me aqui. E o tema é tempo de vinho novo. E as 4 pregou sobre vinho novo. Vocês aprenderam aqui, eu lembro que bastante a Luana falou que é necessário amassar a uva, o odre estica, isso e aquilo. E aqui todo mundo entendeu que é odre novo, é vinho novo. Vocês já entenderam que vocês são vinho novo, não entenderam? Nova criatura, vinho novo. E eu comecei a orar com o Senhor, me dá diferente, me dá alguma coisa, Jesus, me dá alguma coisa diferente. E eu comecei a ser uma expert em vinho. Estudei tudo sobre vinho, irmãos. Eu falei, Jesus,
E eu comecei a estudar. Comecei a estudar o vinho. E ao mesmo tempo eu comecei a estudar a vida de Esther. E comecei a estudar a vida de Esther. Aí ontem, tentei juntar tudo. E vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se eu vou conseguir falar um pouquinho do que eu penso. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Deus já falou. Até aqui você glorificou o nome do Senhor. Deus já falou tanto com você aqui, que o que eu vi de gente chorando, que Deus já confortou. Deus já trouxe uma palavra de conforto para nós nessa noite. Deus já falou que você está nesse meio desse processo. Só que o interessante do processo é que ele tem começo, meio e fim. E sabe qual que é o ditado popular do vinho? Você sabe qual que é? Hoje sim. O ditado popular do vinho tinto, porque há vários tipos de vinho, branco, rosé, mas o vinho tinto diz assim, que quanto mais velho, melhor e mais valioso. Eu não vim falar de tempo novo, porque aqui todo mundo já falou de tempo novo, e você já está vivendo um tempo novo, mas eu vim falar para você que é muito melhor o fim do que o começo, porque o começo dói, o começo é um momento de transformação. Elas falaram aqui, estica, dói, amassa a uva e faz isso com a uva. Isso é um tempo novo. Isso é a mudança que você decidiu tomar. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você começou um tempo novo na sua vida. Você começou a viver o sobrenatural do Senhor sem perceber. Mas eu vim dizer para algumas pessoas aqui que já chorou muito hoje, que é melhor o fim do que o começo. Porque o novo é bom, mas o novo foi na primeira semana, o novo foi na segunda semana, a terceira começou ao meio, a quarta começou e no final, mas hoje Deus trouxe o final, porque é melhor o final do que o começo. Aleluia! Deus fala que é muito melhor o final do que o começo. Eu disse assim, como Jesus? Jesus falou, porque o final, o começo dói. Ah, como o novo dói. Como o novo é difícil. Vamos comigo aí no livro de Esther. Vocês vão falar que eu estou falando beira e não estou lendo a Bíblia. E eu gosto de Bíblia. Vou tentar ser o mais rápido possível, que hoje é quinta. Vamos lá no livro de Esther. Porque Esther também teve esse processo. Esther teve tudo isso. Vamos começar no livro de Esther, no 2.7. Meu Deus, esqueci que a minha letra é pequena. Diz assim a palavra do Senhor. E trouxe Radassa, isto é Esther, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou por sua própria filha. Aqui neste momento havia acontecido algo no reino. O rei Assuero, ele tinha feito uma festa, e naquela festa ele tinha pedido a presença da rainha Vasti, se eu não me engano, se eu já não esqueci, Vasti. Só que Vasti recusou entrar no reino, na festa. E quando uma esposa, ela decide não obedecer ao teu marido naquela época, o que acontecia? Ele, como rei, não podia deixar barato, porque ia pegar mal para as outras pessoas. Como que a esposa do rei não obedece ao rei? E aí, rei Assuero decide ir com os conselheiros e tira Vasti de rainha, e ela perde seu trono e perde as regalias do reino. Só que o rei ele não pode ficar sozinho. Homem não é feito para ficar só. Homem é feito para ter uma esposa, e não qualquer esposa.
mas eu vou embora, senão é muita coisa. Aí, o rei fala assim: chama todas as moças virgens e formosas, que eu vou escolher com quem eu vou ficar. E Hadassah, uma menina, uma moça linda, diz a palavra do Senhor, que não era qualquer uma, era uma moça formosa, uma moça bonita. E o que acontece? Mardoqueu, ele trabalhava no palácio, e aí eles pegam ela e levam junto. Ela é uma das escolhidas para estar na presença do rei. Mas tu acha que vai entrar na presença do rei de qualquer maneira? Não é. Há uma preparação. Eu não anotei aqui em algum lugar, irmãos. Há uma preparação. Chamado tempo da purificação. Esse tempo da purificação demorava 12 anos, 12 meses para ser concluído. São 6 meses com azeite de mirra e 6 meses com aromas doces. Essa preparação era com óleo e especiarias a fim de deixar uma plebeia a ponto de se tornar princesa, podendo ser rainha. Entende? Não é qualquer jeito. É uma plebeia, mundo, há um tempo de transformação, 1 ano, para se tornar princesa, para aí depois pensar em se tornar rainha. Aí você quer entrar e já fazer as coisas na hora que você quer? Você quer entrar e vamos de qualquer maneira, vamos de qualquer jeito, deixa acontecer? Há um tempo de transformação. Ela se banhou 12 meses com as coisas mais caras, a mirra. O perfume da mirra na época era algo sobrenatural, era um cheiro maravilhoso. Ela se produziu, ela foi treinada para chegar na frente do rei e se portar como tal. Você quer chegar aqui e se portar de qualquer jeito? Eu vejo gente falando de qualquer maneira com o pastor, gente falando de qualquer maneira com o líder, mas não é desse jeito que se chega. Há um tempo de preparação, há um tempo em que você vai esperar ser moldado, vai esperar ser lavado, espera o Senhor chegar com a mirra, para você poder chegar no último mês e falar: rei, verdade. 12 meses e entrou-se todas. Irmãos, tem uns versículos aqui, mas se nós ficar lendo, nós vamos demorar. Então eu vou passar, mas vocês leem em casa. Estuda Esther em casa, que é muito lindo. E aí, quando há esse tempo, ela é elevada. E aí começa uma a entrar. Só entra quando o rei chama, tá? Ela preparou, virou princesa, mas só entra porque o rei chama. Não entra sem ser chamado. Alguém entendeu? Não entendeu, né? Espera um pouquinho aí, espera ser chamado. Não queira se mostrar, não. Não queira se mostrar, porque aquele, quando o rei quer, ele chama e não chama de qualquer jeito, não. Ele chama para fazer diferente. Ele chama para se apaixonar logo de primeira, porque foi assim com o rei. Quando ele viu Esther entrar, ele se apaixonou de primeira vista. Ele olhou e amou mais que todas as outras do palácio, mais que todas as outras. Aleluia! Foi assim que aconteceu. Entra uma nada, entra duas nada, mas quando entrou Esther, sabe por que ela era diferente? A ordem do primo dela era: não fale que você é hebreia, não diga a sua origem. Ela soube respeitar a ordenança que vinha acima dela, porque ela sabia que o primo era como se fosse pai, e pai nós devemos obedecer. E naquele momento
tempo de vinho novo na vida de Esther. É a primeira etapa da vida dela. O tempo de vinho novo. Aí vocês acham que a história tá linda, já é rainha, e aí já tá bom, né? Não tem problema mais, né? Acabou os problemas dessa casa. Virou crente, aí não tem mais problema, pastor. É o mar de rosa. Mas ainda há um processo. Então, se alguém foi pregar para você um dia e disse assim: aceita esse Jesus, porque ele vai te deixar no mar de rosa, você não vai ter problema. Você não. Deus disse que aqui teremos aflições, porém eu irei passar contigo. Então a tristeza ela não pode ficar. O problema até vem, mas a tristeza ela não permanece no teu coração. O problema até vem, mas você não vai se curvar, você vai se levantar. O problema pode até chegar, mas você só vai saber que caminho e que atitude você tomar. Sabe por quê? Você vai ser uma mulher, aleluia, virtuosa. Você vai ser uma mulher que verdadeiramente sabe como se comportar como uma cristã. Esther, ela foi treinada, não somente na casa real, mas ela foi treinada lá fora. Os costumes nossos, os costumes dos judeus, o costume de crente, ela nasceu lá e seu primo ensinou. Creio que ele era um homem muito sábio, porque ele ensinou como a Esther deve se comportar. E ela, por não ter pai e mãe, ela não ficou jogada, ela não ficou pensando, creio eu, o que vai ser da minha vida agora? Não, porque ela tinha um suporte. O tio ficou para dar vitória, o tio ficou para ajudar, o tio ficou para dar o caminho a ela, e ela aceitou, e ela tomou e agarrou isso. Esse foi o primeiro caminho, esse foi o primeiro passo. Agora vem o segundo. O problema começou a chegar. Esther 4.8. 4.8. Além disso, ele deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue a Susã para destruí-lo e matar, e mostrar-se a Esther e fizesse saber, e para lhe ordenar que entrasse ao rei para fazer súplica, lhe pedisse e súplica diante de todo o povo. Sabe por quê? Hamã havia feito uma carta dizendo que iria matar todos eles que adorassem a esse Deus. E aí começou o desespero. Sabe por quê? Ela era também, e ela podia ser morta também, junto com os outros. Mas Mardoqueu e ela, numa conversa que um mandava para o outro entre os serviçais, disse assim: vai até o rei e pede súplica a ele para que não nos mate. Aí começa a corrida, aí começa o caminho, aí começa o meio. Como eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? Sabe, ela disse assim: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias ou noite. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrai a presença do rei, que está em desacordo com a lei e seu parecer. Sabe por quê? Porque ela entende que é preciso, tem horas mais que uma oração. Ela entende que tem horas que precisa mais que um pouquinho do falar. Ela entende que tem hora que é necessário a igreja inteira se reunir e orar, a igreja inteira reunir e jejuar. É necessário botar o povo em jejum, o povo em oração, para que o problema venha se consertar. Ela entendia, porque ela foi treinada, ela foi sábia, ela foi uma pessoa que sabia edificar a casa dela, era o marido dela, era a casa dela, era o reino dela, e tudo isso ia acabar, porque não encontrou a vida dela. Mas ela se levantou, orar e jejuar, porque quando ela entrou no
chegar na presença do rei. Mas não de qualquer jeito de novo. Não de qualquer... Já sou rainha. Eu já sou rainha. Tá bom, eu posso. Você não pode. Você não pode. Porque tem um cargo, achar que já tá tudo bom, já tá tudo perfeito, tudo maravilhoso. Não é de qualquer maneira, não. Já sou, eu posso, pode nada. Se nem com o pastor Paulo aqui nós conseguimos chegar de qualquer jeito. Tô brincando, pastor? Não tem um agendamento, um processo, né? Pra chegar lá e falar com o pastor presidente. Imagine no rei. Bota o povo pra jejuar. Bota pra orar. Daqui 3 dias foi eu entrar no rei. E assim sucedeu. Aconteceu. E aí ela entrou. Estendeu o cetro. E ele disse assim: homem apaixonado é uma história, né? O que tu queres? Que até metade do reino te darei. Ai, gente, quando o homem está apaixonado, é tão lindo. Imagine Jesus, que ele é louco por você. O que ele não pode fazer para você. E o rei disse: o que tu queres? Aí ela é muito esperta, não foi falando logo de começo. Vou preparar um banquete para você ir para Amã, tal. E aí eu vou pedir que vocês leem em casa para vocês entenderem melhor, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Eu acho que vocês não querem isso. Eu acho que tem gente que não jantou ainda quer ir embora. Aí vocês leem direitinho lá, porque é muito legal. E aí acontece o jantar. E aí, nesse jantar, ele de novo diz: o que tu queres? Que até metade do reino te darei. E ali ela conta toda a história. Que havia acontecido. E o rei 8.5 3 8.3 E Esther falou mais uma vez diante do rei e caiu ao seu... Olha bem, irmãos, presta atenção no que eu vou ler. E Esther falou mais uma vez diante do rei e caiu aos seus pés e com lágrimas suplicou a maldade de Amã. Caiu em seus pés e com lágrimas suplicou. Ela era rainha. Ela caiu nos pés do esposo que era rei. E eu chorando suplicou. O plano que ele tinha preparado contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Esther. Levantou-se e pôs de pé diante do rei e disse: se aprove o rei, e se tenho achado favor à sua vista, e se este negócio é reto diante do rei, e se lhe agrada aos seus olhos, escreva que revoguem as cartas elaboradas por Amã, e o filho de Edadade, e os Aganita, e aos quais ele escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias, porque não era só em Suzã, era em todas as províncias. As cartas iriam para matar os judeus, para exterminar os judeus, porque ali eles já estavam de saco cheio de judeu. Judeu atrapalhava, porque o judeu não se curvava a qualquer coisa. O judeu começou a se tornar um estorvo. Então vamos matar, vamos eliminar, que é mais fácil. Mas esqueceu quem era o Deus que os judeus serviam. Eles esqueceram da grandeza desse Deus, da maravilhosidade desse Deus Todo-Poderoso, a quem os judeus serviam, a qual Deus já tinha preparado para levantar uma mulher ousada, sábia, para salvar uma
Esther e ao judeu: eis que dei a Esther a casa de Amã. Começou a Esther ser exaltada. E aí ele enforcaram sobre a forca, porque ele lançou a sua mão contra os judeus. Escrevi também para os judeus como preferiram, e selei com anel, para que o escrito que é feito em nome do rei e selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então foram chamados os escribas do rei naquela hora, o terceiro mês, que é o mês de Sivan, e no seu 23º dia, e foi escrito de acordo com tudo que Mardoqueu ordenou. Mardoqueu também foi honrado. E aí termina com uma festa. E todos os anos era lido o livro de Esther, e era lido uma festa para lembrar o que havia acontecido, que Deus havia usado uma mulher para servir uma nação. Você entendeu o processo? Ninguém falou que ia ser fácil para você. Ninguém disse que iria ser. Eu vou te contar uma coisa. E vou encerrar. Tentar. O vinho, ele é posto 1/3 da taça. Você não pode pegar assim, porque você vai esquentar o vinho. Você pega assim. Sabe aquela mexidinha? Todo mundo acha que é brincadeira? Que o povo faz? Não é porque é brincadeira. É porque ele ficou muito tempo parado dentro de um odre, dentro de uma garrafa. E é necessário você dar uma mexidinha para que tudo aqui se incorpore. Ele oxigena e ajuda a liberar os aromas. Aí sim, o suco de uva tá cheiroso. Você cheira. E é pouquinho, sabe por quê? Você consegue mexer. Se você enche a jarra, não mexe. Mas se ele coloca um pouquinho, mexe. Aí você cheira. Aí sim, sentiu o aroma. Você bebe. E pode apreciar o vinho. Você sabia que não é qualquer prato que se toma com vinho? Cada prato tem um vinho, um tinto, um rosé, um branco. Você sabe que para ter esses vinhos é necessário tirar a casca, colocar a casca, deixar mais tempo, ficar mais tempo, menos tempo? Você sabia? Tudo isso. Quando você olha uma taça com vinho, você acha lindo. Eu acho o vinho bonito, uma cor bonita. Mas você não sabe o processo que ele passou. Você não tem noção do processo que ele passou para ele se ter esse aroma, para ele ter essa cor, para ele ter esse movimento, para ele ter esse cheiro. Você não sabe o processo que esse vinho passou. Como disse a irmã aqui, você tem uma história. Amigo, Deus conhece a tua história. O tempo na tua vida está chegando. Eu vim aqui dizer para você que é muito melhor o fim do que o começo. Romanos 12:2 diz assim: não se molde ao padrão
padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que não seja capaz de experimentar e comprovar as boas, agradáveis e perfeitas vontades de Deus. Então aqui diz assim, que é necessário passar pela transformação, que é necessário passar pelo processo. Só aí você vai conseguir sentir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só aí você vai poder sentir o cheiro da vontade do Senhor. Só você vai poder sentir o gosto da boa, agradável vontade do Senhor. Só aí você vai poder ver a boa, agradável vontade do Senhor. Aleluia! E Isaías diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho no meio do mar. Então se você está no meio, Deus mandou aqui para dizer que é um caminho no meio do deserto. Esse meio da tua vida vai passar. Ele tem um final, e o final ainda não é de morte. O final ainda é vida. O final ainda é vida. O final ainda é vida. Oh, tem alguém aqui que entrou com uma doença? Ninguém sabe. Você falou somente para o Senhor. Deus me disse aqui que tem vida. Tem vida. Tem vida para alguém aqui. Tem vida. Tem vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que surgem coisas novas. Você já passou o tempo do novo. Você está passando pelo meio até a abundância. O final ainda é melhor. Oh, Espírito Santo! Agora sim, nós vamos acabar. Eclesiastes 7. Aí a gente acaba. 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela, e o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Não te apresse no teu espírito irar-te, porque a ira repousa nos seios do tolo. Nunca diga por que foram os dias passados melhores do que este, porque não há sabedoria nessa pergunta. A sabedoria é tão boa quanto a herança, através dela lucra os que veem o sol. Não te apresse no teu espírito irar-te, porque a ira repousa sobre os tolos. A sabedoria é tão boa quanto a herança, através dela lucram os que veem o sol. Vocês querem mais alguma coisa? Você entendeu? Estou pregando para mim. Antes de ir para aí, vem aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se coloque de pé. Ergam as tuas mãos. É tempo de mudança. Aleluia. É tempo de cura. Aleluia. É tempo de salvação. Aleluia. É tempo de libertação. Aleluia. É o tempo do milagre. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, a tua igreja está de pé. Senhor, eu não sei o processo que eles estão passando.
algo sobrenatural. O Senhor vem com a transformação. Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma a tua igreja nessa noite. Continua de olho fechado. Eles vão louvar. Eles vão louvar. Pode começar. E você vim para que precisa de algo novo, vim para que precisa de uma cura, que precisa de algo, vem aqui à frente, que a nossa pastora, os missionários vão estar orando por você. Nós não vamos terminar diferente do que as outras
a sua